Boa noite, está no ar mais um Contra a Regra. Para você que ainda não conhece o programa, esse é um espaço onde os estudantes de jornalismo da UFV podem colocar em prática tudo o que aprendem na sala de aula. E o programa de estreia da temporada é sobre o papel feminino nos seus mais variados contextos. Atualmente, nós mulheres possuímos o direito à participação política, incluindo o direito ao voto e cargos políticos. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Nossa equipe produziu uma reportagem sobre o sufrágio feminino e a participação feminina na política. Você sabe o que é isso? Então confere aí que tenho certeza que você vai aprender muito. O movimento sufragista, nós temos indício de que ele começa já no final do século XIX. As mulheres já vêm se organizando, buscando o direito a voto. No início do século XX, algumas mulheres começam a se reunir para articular e arquitetar ataques à cidade de Londres. O movimento sufragista britânico teve um começo pacifista e amistoso, porém o parlamento britânico não atendia aos pedidos das milhares de mulheres que iam às ruas reivindicar seu legítimo direito ao voto. Com isso, parte do movimento adotou medidas radicais, onde diversas sufragistas morreram em busca de um único ideal: igualdade e direito a voto. Diversos ataques foram realizados em busca de visibilidade. Mas o principal ataque, o que ficou mais conhecido e o que chocou o mundo, foi o episódio protagonizado por uma das líderes do movimento, a Emily Davison, que é uma corrida de cavalos. Ela se atira em frente ao cavalo do rei George V com o intuito de chamar a atenção para a causa. Ela acaba morrendo alguns dias depois e a sua morte atrai milhares de mulheres à rua que vão, além de dar o último adeus, reivindicar o direito a voto. Somente no ano de 1932, as brasileiras obtiveram direito a voto. Porém, apenas mulheres acima de 21 anos com boas condições financeiras e permissão de seus maridos podiam exercer tais direitos. Dona Eusa conta que quando jovem, no interior mineiro, mulheres e pessoas analfabetas não votavam e que ela só se interessou pela política quando, ainda adolescente, se mudou para o Rio de Janeiro, onde, segundo ela, as mulheres eram mais participativas. E lá no Rio as mulheres falavam mais, as patroas, né? Então a gente só não sabia também muito significado, né? Mas com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, eu sou analfabeta, mas você vai aprendendo, ouvindo os filhos no colégio, as televisão. E assim fui me inteirando na política, a aprender, né? O que eu sei hoje, né? De lá para cá eu comecei a tomar gosto, observar, ver as coisas, comecei a entender o que era política, né? E as mulheres também, né, começaram a entender mais, chegar até onde nós chegamos, né? Sentimento de poder. Sentimento de poder, que a gente pode votar, podemos falar, a mulher pode entrar na política. Eu acho que a gente realmente tem que exercer esse poder que a gente tem de voto, não como uma obrigação, que nem eu voto hoje, mas sabendo que a gente tem que fazer uma diferença e a gente tem que fazer um mundo melhor para nós mesmos, porque o mundo que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem hoje não é boa para uma mulher. E a gente devia mudar isso. Se tem algum interessado nessa história, é a mulher. Então ela tem que pegar e fazer. Tem pouquíssimas mulheres candidatando, porque ela não é levada a sério, ela não é estimulada a isso, ela não é colocada numa posição de poder. Então, ela acaba sem participar dessa política, sendo que ela realmente precisa participar nisso. A estudante ainda fala sobre a importância das mulheres se interessarem pela política pelo bem da coletividade. Elas têm que se informar mesmo, porque elas não podem achar que política é uma coisa externa. Elas têm que saber que elas estão na política, elas estão nessa vida e que tudo decidido ali diz respeito a elas e a outras mulheres que talvez não estejam em condições tão favoráveis quanto elas estão. Então, para o interesse próprio delas e para o interesse da coletividade, elas têm que participar disso. Porque elas vivem nesse mundo, cara, elas têm que ser levadas mais a sério. Não pode continuar assim com vários homens
decidir no futuro delas. Viu como esse momento histórico que completou 100 anos em 2018 foi e continua sendo importante para as mulheres? A busca pelos direitos não pode acabar nunca. Vamos falar agora de um projeto que busca lutar diariamente pelos direitos das mulheres. Você já ouviu falar na Casa das Mulheres? O projeto existe desde 2009 e vem desde então prestando suporte a mulheres em situação de violência na cidade. Quer conhecer um pouco mais sobre a casa? Então acompanhe a nossa reportagem. Em Viçosa, segundo dados de violência do NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da UFV, em parceria com a Casa das Mulheres, 41 mulheres são vítimas de violência por mês. A Casa das Mulheres é um programa que surge em 2010 com o objetivo de orientar judicialmente e psicologicamente as mulheres em situação de violência, com um atendimento específico, sensível e acolhedor. A casa passa por dificuldades financeiras e chegou a suspender o atendimento no dia 5 de março, encaminhando os casos para a Defensoria Pública. A casa ele surge justamente para poder articular toda a rede, né? Então hoje faz parte do programa Casa das Mulheres toda a rede que atende, que sempre atendeu essa mulher em situação de violência. O CREAS, o CRAS, o Hiperdia Viva Vida, o Hospital São Sebastião, a Defensoria Pública, a Polícia Civil. Então toda a rede ela faz parte desse programa e a gente consegue assim articular. São pessoas que são capacitadas, né? Elas são capacitadas em gênero, conseguem entender o contexto que a mulher está inserida, conseguem entender por que ela vive essa situação e a partir dali o atendimento ele é mais humanizado, ele é mais sensível e a mulher então ela tem um atendimento mais específico, direcionado para ela. E também porque quando você tem um atendimento em rede, você otimiza o atendimento dessa mulher, você evita que ela vá andar em todas as instituições, permite-se que as instituições conversem entre si, então você faz com que a mulher não se perca, né? A gente costuma dizer para ela não se perder no meio do caminho. A Casa das Mulheres realiza de 860 a 900 atendimentos por ano, segundo dados do seu próprio mapeamento de violência. Já os dados atuais indicam uma queda significativa, que se justifica pelo não mapeamento dos dados pelo programa. Eu gosto de destacar dois principais impactos, que é a questão da organização da rede, que era uma demanda desde o início da implementação, né, do programa Casa das Mulheres, a organização e a estruturação de uma rede de atendimento à mulher em situação de violência era uma questão. E o programa ele contribui muito no município, né, para a organização dessa rede. Inclusive, em 2014, nós aprovamos uma lei de iniciativa popular, que foi aprovada no município, que obriga o município a ter um protocolo municipal de atenção à mulher em situação de violência. Esse protocolo, ele estabelece como que vai ser o trabalho na rede de atenção. Então, o protocolo ele envolve diferentes instituições, desde a Delegacia de Polícia Civil, Militar, a Defensoria Pública, os serviços de saúde, enfim, ele contribui para que esses municípios se organizem em rede, para que seja dada visibilidade à violência, ela saia da invisibilidade, porque a violência é contra a mulher e a violência doméstica ela fica muito no âmbito do privado. Muitas vezes não é dada a visibilidade que é importante, inclusive para o investimento em políticas públicas. Ninguém vai investir numa questão que não tem impacto, né? A partir do momento que a gente tem os dados, é possível ver a dimensão, ver e conhecer a dimensão da violência no município. Bacana a iniciativa do projeto, né? Após a produção da reportagem, nossa equipe ficou sabendo que a casa reabrirá após cerca de 2 meses fechadas. No próximo bloco, conheceremos mais a respeito da arte drag, que surgiu em um contexto onde mulheres eram impossibilitadas de participarem de peças e performances públicas. Garanto que você vai adorar. Até já!